Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Se você chegou em Coríntios, você já passou. Volta. Romanos, capítulo 12. Nós estamos, nesse mês de junho, numa série de sermões, serão 4 sermões, e o título dessa série, então é uma sequência que nós estamos desenvolvendo, é o caminho para a vontade de Deus. Talvez você, assim como eu, já se perguntou em algum momento da sua vida, o que devo fazer? A nossa vida, ela muda num piscar de olhos. De repente, a calmaria se torna uma tempestade. Por detalhes. Situações que aparentemente estão rigorosamente sob nosso controle, um simples imprevisto, um simples atraso, um simples esquecimento pode fazer com que tudo vire de ponta cabeça. E aí vem a pergunta, o que devo fazer? Ou, e agora? É bem provável que você já tenha enfrentado essa questão. Talvez não com essas palavras, mas com certeza com essas dúvidas. Há uma turma aí que diz que só se vive uma vez. Portanto, você deve aproveitar e viver essa vida. Eu concordo. Todos nós concordamos que só se vive uma vez. Só que, se só se vive uma vez, talvez nós deveríamos nos preocupar um pouco mais em como estamos vivendo a nossa vida. É importante você entender que, ainda que pareça que a sua vida está dando certo, se ela não estiver no caminho certo, o fim disso será um beco sem saída. Pense por um segundo. Pense por um momento nessa questão. Se só se vive uma vez e tem que aproveitar a vida ao máximo, não dá para aproveitar errado. Porque é só uma vida. É só uma vida. Depois disso, não tem outra vida. Depois disso vem a eternidade. E aí a eternidade no céu ou a eternidade no inferno. A Bíblia é clara ao respeito disso. Nós cremos que Deus, Ele revelou a sua vontade para nós. Ele revelou na sua palavra a sua vontade, o seu caminho, a sua direção para as nossas vidas. E é fato que muitos sabem a respeito disso. Alguns até afirmam, não, eu sou conhecedor da palavra, eu me criei na igreja. Já viu nas redes sociais aqueles vídeos, ou aqueles memes das crianças, os pais dizendo assim, não, meu filho se criou na igreja. Deve haver o filho, está dormindo com a coluna com um S na cadeira, né? Então não adianta a gente saber a vontade de Deus se não experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Uma coisa é você saber, outra coisa é você experimentar. Meus irmãos, há um caminho, e é sobre isso que nós estamos falando nesse mês. Há um caminho para que possamos experimentar essa vontade, que é boa, agradável e perfeita. E aí eu te pergunto, você tem experimentado essa vontade em sua vida? Você tem experimentado a vontade de Deus em sua vida? Ao longo desse mês, nos próximos 2 sermões, então, a gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto sobre a vontade de Deus. Você abriu o texto, Romanos 12, e eu quero ler com você o versículo 1 e 2. O título do sermão dessa noite, então, o segundo sermão da série é Entregue-se. Quem lembra do domingo passado? Quem estava aí domingo passado, levanta a mão.
Quem lembra? Seja grato. Muito bem. O primeiro passo, nós precisamos ser gratos, reconhecendo tudo aquilo que Deus já fez e faz por nós. Segundo passo, hoje, entregue-se. Nós vamos entender melhor sobre isso. Pois bem, o texto, Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, diante da Tua Palavra, Senhor, e pedimos, nós imploramos, fala conosco. Abre os nossos corações, não só para que a gente ouça com o nosso ouvido, mas para que o nosso coração receba e acolha a Tua Palavra. Nós queremos experimentar a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Para a pergunta, para onde irei, nós sabemos bem a resposta. É para Ti. É para Ti que iremos. Pois é só Tu que tens as palavras de vida eterna. Nós queremos correr para Ti, Senhor. Nós queremos nos entregar a Ti, Senhor. Então vem, Espírito Santo, e nos capacita a isso. Abre o nosso coração. Nos trata, nos molda, nos confronta naquilo que é necessário. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Você gosta de arrumar a cama? Quem gosta de arrumar a cama? Difícil, né? Talvez essa pergunta seja tão difícil de responder como a pergunta: você gosta de lavar louça? Ainda mais agora no frio, né? Eu estou devendo para a nega véia lá arrumar a nossa torneira ali, para não judiar tanto as mãos agora no frio. Mas a verdade, assim, ó, sincera mesmo, é que assim, ninguém morre de paixão por arrumar a cama. Ao menos que você tenha assim um parafusinho a menos, ou um a mais. Às vezes varia, dependendo da pessoa. Mas aquela pessoa que tem toque por limpeza, que já levanta arrumando as coisas, né, tá uma dobrinha ali, já ajeita. Nenhum de nós é louco por isso. Dependendo do dia, você levanta, olha para a cama e pensa: vai ser tão corrido hoje, daqui a pouco eu já estou de volta. Então, né, arrumar para quê? Pense comigo por um momento na seguinte situação. Um pai diz para o seu filho assim: arrume a cama. E aí o seu filho, como bom filho que não é, não arruma. Só que aí o filho, ele passa o dia inteiro no celular, assistindo vídeo. Aí o pai chega em casa e diz assim: meu filho, você arrumou a cama? Ele vai dizer: não arrumei. Mas pai, eu vi uns vídeos aqui muito legal, que falam sobre arrumar a cama. Tá, mas tu arrumou a cama? Não arrumei. Ah, então vai arrumar a tua cama. Como bom filho que não é, não arrumou. No outro dia, então, é dia de escola, ele vai para a escola. Volta da escola, o pai pergunta: como é que foi o dia, meu filho? Como é que foi a aula? Foi boa, pai. Hoje eu tive que apresentar um trabalho, e o meu trabalho era sobre como arrumar a cama. Que bom, meu filho, você arrumou a cama? Não, pai, eu ainda não arrumei. Então vai arrumar a sua cama, meu filho. Como bom filho que não é, não arrumou. Depois de alguns dias, o filho vem todo empolgado contando que ele começou a reunir um grupo. Ele convenceu os seus colegas de escola e começou a se reunir no intervalo da aula para fazer um debate e questionarem ali, conversarem sobre diferentes métodos de como se arrumar a cama. E pai, tu não sabe, a gente descobriu um jeito muito louco de arrumar a cama. Bem ligeiro. Muito bem, meu filho, parabéns. Mas me diz uma coisa, você arrumou a sua cama? Não, pai, ainda não. Então vai arrumar a sua cama. Como o bom filho que não é, ele não arrumou a cama. Alguns dias depois, o filho volta faceiro mais uma vez da escola e diz assim: vai ter um evento na praça da cidade.
E indicaram o meu nome lá, porque eu estou fazendo um movimento ali na escola e muitos colegas têm percebido isso já tem alcançado outros colegas, a escola como um todo, e todo mundo sabe que se tem alguém que sabe falar sobre arrumar a cama, esse cara sou eu, pai. E aí me chamaram e lá na praça da cidade vai estar todo mundo reunido e eu vou falar sobre a importância de arrumar a sua cama. Muito bem, meu filho, o pai está orgulhoso de ti, mas me responde uma coisa. Você arrumou a sua cama? Como bom filho que não é, ele não arrumou a sua cama. Nós poderíamos continuar nessa história e a lógica você já entendeu. Isso toma proporções assustadoras. A questão ele falava tanto sobre arrumar a cama, mas ele próprio ainda não tinha arrumado a sua cama. A questão, irmãos, é que não importa o quanto você fale, cante ou grite por uma causa. Enquanto você não entregar a sua vida a isso, você não será nada mais do que um hipócrita, falando sobre algo que você não faz. Então arrume a sua cama. Hoje, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre entrega. Da onde que tu tirou isso, pastor? Do texto? Esse é o nosso compromisso. É com a palavra de Deus. A nossa igreja aqui não tem o compromisso de cantar músicas simplesmente legais. A nossa igreja aqui não tem compromisso de apenas orar e pedir a Deus aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, aquilo que deixaria a gente bem faceiro. Não. O nosso compromisso aqui nessa igreja é com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz, e nós lemos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. No domingo passado, nós meditamos apenas sobre essa primeira palavrinha que é ali, ou pelo menos por essa primeira parte que há aqui no versículo 1, que em algumas traduções está inverso, tá? Mas nós meditamos sobre as misericórdias de Deus. O que o texto está querendo dizer aqui é que por tudo aquilo que Deus fez, então a primeira coisa é a gente ser grato pelo que Deus já fez. É necessário eu lembrar aqui, Romanos, ele possui 16 capítulos. É o maior acervo teológico do Novo Testamento. É uma teologia robusta, há um ensino muito profundo, muito robusto aqui na carta de Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele ensina doutrina. Ele ensina teoria. Ele ensina as bases da fé. Ele ensina tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós nos detivemos no domingo passado em 4 aspectos: o seu amor, a sua graça, a sua justiça, o dom da fé, tudo isso que Deus tem feito por nós. E poderíamos citar aqui outros textos mais específicos, como por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aqueles que Ele chamou de acordo com o seu propósito. Poderíamos falar ainda em Romanos 8, versículo 31, quando o apóstolo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? É nesse capítulo que nós temos ali aquele texto lindo sobre o amor de Deus, que diz: nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada, doença, saúde, nada pode nos separar do amor de Deus. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo está falando sobre isso. Agora, na segunda parte da carta de Romanos, que é do 12, capítulo 12, até o capítulo 16, Paulo vai falar sobre a prática, então, de toda essa teoria que ele ensinou. Basicamente, é dizendo assim: você já sabe arrumar a sua cama, agora, arrume a sua cama. Faça alguma coisa com isso. Você não vai encontrar isso que Paulo está ensinando em nenhuma outra religião. Paulo diz: pelas misericórdias de Deus, ou seja, por aquilo que Deus já fez, vocês então agora façam alguma coisa. Qualquer outra religião, primeiro vai pedir para você fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa para alcançar a divindade, para alcançar Deus. Mas eu já fui numa igreja que o pastor pediu dinheiro para eu ser abençoado. Bom, não era igreja e não era pastor. E também não era bênção.
Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina em João 3,16, aquele versículo que provavelmente você conhece, mesmo nem saber que página da Bíblia fica. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio apóstolo João, lá no final da sua vida, escrevendo uma de suas cartas, ele vai dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não começou em nós. O irmão Vini aqui, ó, que está com a jaqueta verde, aqui, ó, ele está com essa camiseta por baixo. Depois você pede ali a referência para ele do texto. Vai participar hoje, irmão. A questão é, Deus tem feito muito por nós. Não é a gente fazer algo para tentar bater a dívida, sabe? Para tentar devolver o presente. Não, não é isso. O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é claro, nos ensina que nós somos eternos devedores. O que é um devedor? Que tem algo para pagar. E o que significa ser um eterno devedor? É que você sempre vai ter algo para pagar. Você não vai conseguir pagar essa conta. Porque o que Deus te deu é infinitamente maior e mais valioso do que qualquer coisa que você conseguiria dar a Ele. O salmista Davi levanta essa questão, irmãos: o que podemos oferecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito? Deus é bom, Deus é bondoso, e Ele derrama a sua bondade, a sua graça sobre nós, e a gente vai fazer o quê? Não, a gente não consegue pagar, mas a gente consegue pelo menos arrumar a nossa cama. A gente consegue pelo menos responder e viver de uma forma que honre, que demonstre que somos gratos por aquilo que Deus tem feito por nós. Há quem pense que é possível viver uma vida espiritual, que é possível viver uma espiritualidade que não envolva o corpo, que não envolva o meu físico, que não envolva o meu esforço. Segundo essas pessoas, Deus conhece o coração. Então eu não preciso fazer nada. Deus conhece o coração. Bom, isso é verdade. Deus conhece o coração e conhece como ninguém. Essas pessoas que descansam nesse discurso, não, Deus conhece o meu coração. São pessoas que, se de alguma forma fosse possível projetarmos o mais íntimo do coração, da forma como estava sendo projetado aqueles vídeos aqui, essas pessoas sairiam correndo. Porque nós somos mal. Você já pensou se a tua mãe soubesse tudo o que tu pensa? Se o teu pai soubesse tudo o que tu pensa? O que tu imagina? Já pensou se a tua esposa soubesse tudo o que tu imagina? O teu marido soubesse tudo o que tu imagina? Ah, gente. Perdão aí pelo português. Mas nós somos ruins, cara. É por isso que, se dependesse de nós, estávamos todos agora abraçados, chorando no inferno. Mas Deus derramou graça sobre as nossas vidas. Deus tem chamado você para um relacionamento profundo com Ele. Nós precisamos entender que Ele tem sido bom conosco, e a resposta disso é o quê? Entrega. Nós cantamos sobre isso. Sabe, muitas vezes nós cantamos canções como cantamos agora, a última canção que cantamos: e eu entrego tudo a Ti, Te dou o meu coração, e tudo que eu sou, e tudo que há em mim, entrego o meu viver, e tudo isso mais, e a gente canta, mas na maioria das vezes nada mais é como o filho da história discursando sobre arrumar a cama. Fala sobre arrumar a cama, mas não arruma. Canta sobre entrega, mas não entrega. Como esse desgraçado da história, nada mais somos do que hipócritas, cantando sobre algo que não vivemos. Deus, que conhece o coração, Ele quer muito mais do que as nossas intenções do nosso coração. Ele quer a nossa entrega. Ele nos quer de forma inteira, completa. É por isso que o texto, a palavra de Deus vai dizer assim: ofereçam os seus corpos. Não, é só o meu coração. Com meu corpo, minhas regras. Sai fora.
O Evangelho não concorda com isso. Não concorda com isso. A Bíblia nos ensina, portanto, ofereçam o seu corpo a Deus. Aqui a ideia é nos oferecermos de forma completa, de forma plena. Havia nessa época uma turma que acreditava que o corpo era mau, o corpo era estritamente mau. Então a gente se relacionava com Deus no espírito, no interior, e o corpo a gente largava para a desgraça mesmo. Vou aproveitar, vou fazer tudo errado, porque afinal o corpo... Quando na verdade nós vemos que há uma importância, tanto é que nós seremos ressuscitados, há uma importância do corpo. Mas não é essa a questão aqui que nós precisamos ter em mente nós precisamos nos entregar de uma forma completa. Pois bem, eu quero seguir aqui no texto. Por favor, eu pedi para você abrir em Romanos 12, versículo 1, nós estamos aqui na segunda parte do versículo 1, e eu peço a você, olhe esse texto na sua Bíblia. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu não estou inventando isso, porque se fosse para eu ia inventar coisas que facilitassem a minha vida e não que dificultassem, porque em primeiro lugar eu tenho que viver isso também, em primeiro lugar eu preciso assumir minha responsabilidade com isso daqui também. Irmãos, eu não estou aqui como alguém que prega para ensinar outros, não, eu estou aqui junto com você, como eu falei no início, como uma ovelha do bom pastor, que precisa aprender, ouvir e viver aquilo que o bom pastor ensina. Peço, diz o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, peço que ofereçam. Há traduções que trazem que entreguem os seus corpos. Se você já foi em algumas igrejas, você talvez já tenha visto aquele momento, onde no final do culto, depois de algum apelo apelativo, e eu estou sendo redundante de propósito, mas depois daquele apelo apelativo, emocional, o camarada que está falando, ou quem está conduzindo, diz assim, quem aí quer aceitar Jesus? E aí vai um monte de gente lá na frente, chorando, dizendo, eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Mas na segunda-feira nada mudou, tudo continua do mesmo jeito, se não pior. O que nos faz questionar, e com razão, a natureza dessa entrega. Que tipo de entrega foi essa? Quando o apóstolo Paulo está falando a respeito disso, ele está criando um contraste com o culto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o culto se realizava através de muitos rituais, e eu vou tentar trazer aqui de uma forma simples, mas precisava que fosse oferecido um cordeiro sem defeito como sacrifício num altar. E por que era feito isso? Porque isso apontava para o verdadeiro cordeiro que seria oferecido de uma vez por todas, que é Jesus Cristo. Hoje nós não realizamos mais nosso culto. Você viu? Nós não matamos nenhum bicho aqui na frente. Nós não precisamos mais disso. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. E o sacrifício dele é eterno. O sangue dele nos cobre isso para sempre. Mas Paulo está então trazendo aqui essa linguagem para entendermos que agora o sacrifício não é mais um cordeiro, um bicho. Mas agora a nossa resposta ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz deve ser o nosso próprio sacrifício. Quando você pensa em sacrifício, você pensa em algo bom ou ruim? Bom ou ruim? Ruim. Quando a gente diz assim, a pessoa se sacrificou tanto pelo trabalho, tu já espera que venha na conclusão da frase e o patrão não deu valor, né? Sacrifício tem essa entonação de ruim. Não existe essa expectativa, a Bíblia nunca ofereceu essa expectativa de que a vida com Cristo seria um mar de rosas. Venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Não foi Deus que disse isso, gente, foi Satanás. Cuide em quem você acredita. Mas eu quero aqui pontuar então essas três características do sacrifício que o apóstolo Paulo diz. Primeiro, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Não é mais como no Antigo Testamento, onde era um sacrifício morto. Se fosse possível a gente chegar lá e perguntar para a ovelhinha,
perguntar para o boi, perguntar para os animais que eram sacrificados: viu, vem cá, tu quer ir lá e morrer? A ovelha ia dizer: não. Claro que agora que tu me perguntou, ninguém nunca tinha perguntado, mas agora que tu perguntou, não quero. Porque sacrifício envolve perda, sacrifício envolve doação. Mas o texto está dizendo que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Não está dizendo que a gente tem que se matar, não é isso. É sacrifício vivo. É um sacrifício voluntário. Marcos, a chave que eu te dei, chaveia essa porta aqui do lado, por favor. Obrigado. É um sacrifício vivo, isso significa que é um sacrifício voluntário. Eu quero isso. Mas, se sacrifício é algo ruim, por que alguém ia querer isso? A gente foge do que é ruim. A gente foge do que machuca. A gente foge do que mata. O que me levaria a me oferecer como um sacrifício, e isso de forma voluntária? A única resposta é se eu encontrei algo que vale mais a pena do que a minha própria vida. A única resposta é que, se através desse sacrifício eu estarei ganhando algo muito mais valioso do que aquilo que eu estou perdendo. Sabe por que as pessoas não querem se oferecer como sacrifício, não querem se oferecer voluntariamente a Deus, entregar suas vidas de fato a Deus? Porque elas não entenderam que elas estão ganhando muito mais do que perdendo. Esse Deus minúsculo que é pregado para nós não é digno da nossa entrega. Mas esse Deus que nos ama, que entregou a sua vida por nós, esse Deus que tem constantemente e diariamente cuidado da gente, esse Deus que moeu o Filho dele na cruz por nós, esse sim é digno da nossa entrega. Então, se você não quer entregar a sua vida de forma voluntária a Deus, não entregue. Se você não quer, não faça. Porque se você fizer, será para um Deus falso. Porque quando você conhecer o Deus verdadeiro, você vai desejar isso. E você vai entender que você está ganhando muito mais do que você está perdendo. Ofereçam os seus corpos, ofereçam as suas vidas como sacrifício vivo. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles são muitas categorias, mas eles podem ser divididos em duas. Primeira categoria: sacrifícios que eram oferecidos para buscar reconciliação com Deus. Segunda categoria: sacrifícios que eram oferecidos para agradecer a Deus. O sacrifício que visava a reconciliação com Deus foi feito de uma vez por todas por Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para que não fosse mais necessário ninguém oferecer sacrifício, ninguém morrer por isso. E aí o que nos sobra é seguir esse caminho. E agora o sacrifício então que a gente oferece é um sacrifício de gratidão. Por tudo que tu fez, Senhor, pelas tuas misericórdias, eu me ofereço como sacrifício vivo, voluntário. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero viver contigo. Eu quero experimentar a tua vontade na minha vida. Se você não tem esse desejo, sabe o que significa? Que você ainda não conheceu a Deus. E ainda que você acha que sem Deus você tem uma vida boa, uma vida plena, é uma mentira. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz: pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício santo. O que significa santo? Significa separado. Não é simplesmente algo perfeito, mas é algo separado. Porque, mais uma vez, se for perfeito, quem de nós pode se oferecer a Deus? Se o critério é esse, ser perfeito? Ninguém. Gente, estamos todos perdidos, e aí essa é a pior notícia de todas. Não há esperança para nós. Mas Jesus, o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro perfeito, foi entregue na cruz. Foi moído na cruz pelos nossos pecados. E se crermos que Ele morreu por nós, nós teremos a salvação nele.
É um sacrifício sem defeito, é um sacrifício separado, exclusivo. Tem muitas pessoas, e eu espero que você não seja uma pessoa assim. Existem muitas pessoas que dizem assim: eu entrego minha vida para Deus. Eu entrego, Senhor, a minha vida aqui para Ti, para sempre. E num dia, elas estão entregando a vida no altar de Deus. E no outro dia, se não no mesmo, estão entregando a vida no altar da pornografia. No outro dia, estão entregando a vida no altar do trabalho. No outro dia, estão entregando a vida no altar do dinheiro. No outro dia, estão entregando a vida no altar do status. No outro dia, estão entregando a vida no altar da inveja, da amargura, da falta de perdão. Pois bem, a forma como devemos nos entregar a Deus é de uma forma santa, exclusiva. Não há meio termo. Tiago nos ensina que aquele que quiser ser amigo de Deus aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. A amizade com o mundo, e aqui a ideia da amizade é a afeição, a associação, o fazer igual. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Que tipo de sacrifício, que tipo de culto você tem oferecido a Deus? É um culto vivo? É um sacrifício vivo? Voluntário? Eu quero estar aqui, eu amo estar aqui? Ou é um fazer o quê, né? A Lídia convidou. Fazer o quê, né? Eu sempre vou, senão depois o pastor liga. Imagina, hoje é dia do pastor, como é que eu não vou lá dar um abraço pro pastor? O pastor vai pensar que eu estou desviado. Não é comigo que você tem que se preocupar. É com o bom pastor. Nós devemos oferecer um sacrifício santo. Isso é, separado, exclusivo a Deus. Meus irmãos, não é possível viver achando que nós podemos ter Deus e podemos viver do jeito que a gente quer. Viver do jeito que o mundo diz que a gente deve viver. Não é possível viver para Deus e viver para o mundo ao mesmo tempo. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Terceira coisa que o apóstolo Paulo fala sobre a característica desse sacrifício, desse culto, é um sacrifício agradável. Primeiro, vivo, voluntário. Santo, separado. E agradável. Como eu disse, há um paralelo, há um contraste aqui entre o culto do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento. É por isso que Paulo está usando essa linguagem. Mas no Antigo Testamento, Deus havia ordenado que se acendesse um incenso dentro do templo. E aquele incenso, a oferta, subia com aroma agradável diante de Deus. Você já pisou em algo na rua fedido? Algo que cheira mal? Daí você olha para o lado, não tem nem uma graminha. E você com pressa. Aroma desagradável, né? Pior é quando só percebe depois dentro de casa. Aí você sente aquele cheiro e chega a dar um... Como dizia a minha tia, dá vontade de chamar o Hugo. Né? Torce o estômago. A gente não gosta de cheiro ruim. A linguagem bíblica é justamente essa, porque oferecer um culto a Deus de qualquer jeito é fedido, é desagradável, causa ânsia a Deus. Que tipo de culto você tem oferecido? Não, hoje eu entrego minha vida para Deus. E aí amanhã tudo volta do mesmo jeito. E aí você chega com coisa fedida de novo, ao invés de chegar com algo agradável a Deus. Gente, vocês perceberam a minha felicidade quando eu recebi esse presente? Faz mais de anos que eu namoro esse box aqui, ó, desses livros. Faz mais de ano. Mas vocês já imaginaram se eu abrisse o presente aqui e tivesse algo fedido aqui dentro? Qual que ia ser a minha reação? Quando eu abrisse o pacote e subisse aquele puf, não ia ser um sorriso. Da mesma forma a gente entra nessa maluquice de que não, Deus entende.
Não, Deus entende. Eu estou oferecendo qualquer coisa, mas Deus entende. Você chega no seu trabalho, você oferece qualquer coisa? Não, claro, porque teu chefe entende. A tua esposa, você oferece qualquer coisa para ela? Claro, porque ela entende. Teu marido, você oferece qualquer coisa para ele? Não, claro, porque ele entende. Bom, se isso é a realidade na tua vida, o teu trabalho é uma desgraça e teu casamento também. Porque para preservar aquilo que vivemos, os relacionamentos que temos, os compromissos que vivenciamos, nós precisamos oferecer o nosso melhor. E aí para Deus a gente oferece o resto. Para Deus a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. O teu chefe te liga e diz assim, eu quero isso aqui para amanhã. Mas para amanhã não dá tempo. Ele já desligou, nem ouviu tu dizer que não dava tempo. E aí ele não está se importando com o que tem para fazer ou não, ele só quer o resultado. Mas aí Deus, a gente está dizendo, não, Deus entende. Deus entende. Quer saber, eu não vou fazer as coisas do jeito que o meu chefe quer, eu vou fazer do jeito que eu quero. Qual vai ser o resultado disso? Vai ser demitido. O horário da empresa é às 8. A partir de amanhã, está frio, né? 9h30 eu vou chegar na empresa. E como às 6 já tá fresquinho de novo, 5h30 estou batendo meu ponto. Vou fazer as coisas do jeito que me agrada. Qual vai ser o resultado disso? Demitido. E aí para Deus, a gente quer oferecer qualquer coisa. Que desgraça isso. Que desgraça isso. Que vida medíocre. Que vida perdida. Que vida triste. A gente achar que isso é o correto. Devemos oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Significa, agradável a Deus, significa que é os termos dele, não os nossos. Na semana que vem nós vamos falar a respeito disso, sobre essa transformação que precisa acontecer na nossa mente. Para que a gente passe a enxergar e ver as coisas da forma como Deus enxerga. A questão, meus irmãos, é que no final do versículo 1, então, Paulo conclui e diz assim, este é o culto racional de vocês. Esse é o culto que realmente vale. Como diz o pastor americano John MacArthur, a chave para a vitória espiritual e verdadeira felicidade não está na tentativa de obter tudo o que pudermos de Deus, mas em dar tudo o que somos e temos a Ele. Você quer uma verdadeira felicidade? Você quer uma vida espiritual plena? Você quer uma vitória espiritual de fato? Entregue tudo o que você é a Deus. Porque aí você terá encontrado a vida verdadeira. É sobre isso que é o culto, é sobre isso que é a entrega. Nós não entregamos a Deus para receber de volta. Nós nos entregamos a Deus porque já recebemos tudo. Não há nada mais que Deus possa oferecer, porque Ele já deu tudo. Ele já ofereceu tudo em nosso favor. Alguém aqui tem a versão da Bíblia NVT? Ok? Cris, lê para nós aquilo que eu vou ler aqui, ó. Este é o culto racional de vocês. Na NVT vai dizer de uma forma diferente. Lê só essa parte, por favor. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não existe outra forma. As outras formas são mentira. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração, o verdadeiro relacionamento com Deus é assim. É um sacrifício vivo, santo e agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. Essa é a verdadeira forma de nos relacionarmos com Deus. Bom, cadê a Mertiele? De novo eu vou fazer isso, a Mertiele não está aí. Eu sempre fico incomodando ela que ela usa a NTLH. Quem tem a NTLH, a versão aí? Alguém? Ou é só a Merti que usa essa? Ah, não trouxe hoje? A Rebeca vai abrir ali no telefone, ó. O finalzinho do versículo 2, Rebeca, por favor. Finalzinho do versículo 1. Romanos 12, 1, o finalzinho. Aquela parte que aqui na minha diz, este é o culto racional de vocês. Como é que diz a NTLH? Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Isso quer dizer, irmãos,
que se nós não nos oferecermos a Deus de forma voluntária, separada, exclusiva e nos termos dele, não é um culto que vale. Não valeu de nada. É inútil. Tá, mas Deus não me aceita como eu sou? Sim. E aí Ele te transforma naquilo que Ele quer. É assim que funciona. Não existe culto verdadeiro sem entrega verdadeira. Você quer um verdadeiro relacionamento com Deus? Você quer oferecer um verdadeiro culto a Deus? Você quer oferecer uma verdadeira adoração a Deus? Então, se entregue a Ele. E faça isso hoje. Faça isso imediatamente. Diante disso, portanto, Deus nos quer e nos chama para uma entrega consciente e verdadeira. Nós não estamos falando sobre uma entrega emocional. Não porque eu senti uma emoção naquela hora. Isso você sente assistindo jogo de futebol. Você sente ouvindo sua música favorita. Você está andando no trânsito, alguém te atravessa na frente, você sente uma emoção danada. Não é que eu quero sentir alguma coisa. Eu brinco com o irmão Júnior. Você quer sentir alguma coisa, com uma feijoada braba às 3 da madrugada, tu vai sentir alguma coisa quando tu deitar. A vida cristã não é só sobre sentir, mas é sobre nós entendermos o que nós estamos crendo. E essa é a ideia, que esse é o culto racional. Esse é o culto que realmente vale. É nós entendermos o que Deus quer da gente e oferecermos o que Ele quer da gente. Por quê? Porque Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que por causa dos nossos pecados, nenhum de nós merece ir para o céu. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Você trabalha um mês para chegar lá no início do outro ou no fim do mês para você receber o seu salário. Por quê? Porque você merece. Porque você trabalhou. Da mesma forma, o salário do pecado é a morte. Você peca. Você sabe que faz o que desagrada a Deus. Qual é o salário disso? A morte. O pecado não é veiaco. Ele paga. Ele não vai te enganar, Ele vai pagar aquilo que Ele prometeu. E o que Ele prometeu é a morte. Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus morreu na cruz para pagar a conta dos nossos pecados. E como que nós podemos viver isso? Crendo nele. Reconhecendo que somos pecadores. Reconhecendo que por nós mesmos nós iríamos para o inferno. Reconhecendo que o que merecemos é o inferno, mas que Jesus pagou o preço em nosso lugar, e eu quero viver essa vida que Ele tem para mim. Por isso, entregue-se. Deus nos quer, Ele nos chama para uma entrega consciente e verdadeira. Essa entrega, ela precisa ser voluntária, porque ninguém pode te forçar isso. Eu posso pedir agora ali para colocar um fundo musical, aqueles bem chorão, sabe? Eu posso contar aqui umas 2 ou 3 histórias tristes, te ganhar no cansaço. Ficar aqui chamando, até todo mundo vir aqui na frente e dizer, não, eu entrego minha vida para Jesus, mas na verdade eu quero ir embora. Vai ser só um ato exterior, não vai mudar nada, não vai salvar ninguém. Vamos sair daqui cansados, com os olhos inchados e ainda no inferno. Essa entrega precisa ser voluntária, porque ninguém pode te forçar isso. Nós cremos no que a Bíblia diz em João capítulo 14, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, é o Espírito Santo, é o próprio Deus que vai tocar o seu coração e vai te mostrar que você precisa dEle. O meu pedido aqui a você é: responda a isso. Não fuja disso. Abra o seu coração para o chamado que Deus está fazendo a você.
Essa entrega, ela precisa ser santa, pois precisa ser exclusiva para Deus. Entenda. Não, eu quero entregar minha vida para Deus, mas eu quero continuar vivendo do meu jeito. Então, não é para Deus. Porque Deus, Ele é o ser mais digno do universo. Ele é o ser mais digno de toda a existência. Ele é o ser que merece o melhor. Ele é o ser que diante dele todo o exagero não é exagero. Ele é o ser que se juntássemos todas as nossas riquezas, todos os nossos bens, tudo aquilo que temos de bom e dessemos a Ele, ainda assim Ele iria merecer mais. Tu não consegue entregar parte da tua vida para um ser assim e achar que está bom. Achar que Ele já tem o que merece. Não. Ele quer tudo. Porque Ele nos deu tudo. E a verdade é que o nosso tudo é infinitamente menor do que o tudo dele. Nesse negócio, nós não saímos perdendo. Nós saímos ganhando. Nós recebemos vida. Essa entrega, esse sacrifício precisa ser agradável a Deus. Então, não são nos nossos termos. Pastor, eu não concordo contigo. Eu vivo Deus do meu jeito. Tudo bem, é a sua opinião. E você está errado. Porque a verdade diz outra coisa. A verdade diz outra coisa. Eu não sou a verdade. A verdade, a Bíblia, diz outra coisa. Que é nos termos dele. E entre a sua opinião e a minha opinião, eu fico com a verdade de Deus. É por isso que é impossível ter essa entrega verdadeira e isso não ficar claro através dos nossos corpos, através da nossa vida. O pastor Paul Washer diz assim: se Deus tem seu coração, Ele tem seu corpo. Suas ações dizem o conteúdo do seu coração. Se você vive pecando, é porque você é isso. Agora, se você vive lutando contra o seu pecado, é porque você foi alcançado por Deus. Esse é o segundo passo para vivermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Entregue-se. Caso contrário, nunca irá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós iremos orar nesse momento. Gostaríamos ainda mais uma música para o final, mas nós não teremos ela essa noite. Por conta do horário, não que a gente tenha hora para acabar, mas existe uma coisa chamada bom senso. Eu quero convidar você a orar nesse momento, mas eu quero fazer um desafio ao seu coração. Você que está aqui, essa noite, seja pela primeira vez, tá? Eu não vou fingir que não tem um monte de visitante hoje. Eu não vou fingir que eu não estava falando com um monte de gente que eu nunca vi na vida antes aqui na frente. Que bom que vocês estão aqui essa noite. Eu sei que muitos de vocês vieram aqui hoje por causa do Arthur. Mas a existência do Arthur é porque Deus quis. E Deus já está usando a vida do Arthur para proporcionar que vocês estejam aqui essa noite, para ouvir que vocês precisam entregar a vida de vocês a Deus. Caso contrário, vocês estão perdidos. Não há outro caminho. Bom, aos da casa, verifique o tipo de culto que você tem oferecido. Será que você não tem vindo aos trapos para a igreja? Que tipo de sacrifício vivo é esse? Você não abre a boca para cantar, você não abre a boca para orar, entra mudo e sai calado? Que tipo de culto vivo é esse que estamos oferecendo, irmãos? É um sacrifício santo, não é só domingo. Não vou nem falar sobre a quinta-feira, que é o nosso encontro de oração. Muitos de vocês não estão aqui. Muitos de vocês não entenderam a importância de orarmos como igreja. O que é isso, gente? Que tipo de culto, que tipo de adoração é essa que estamos oferecendo a Deus? Queremos todos nós viver a vontade de Deus, pois são nos termos dele, não nos nossos.
A gente precisa parar de brincar de crente. E eu sei que não é todos que merecem ouvir isso, mas eu digo a gente porque nós somos um corpo. E a gente assume isso junto. É nossa responsabilidade. Então trabalhe, se esforce para ajudar o teu irmão. Que você sabe que o culto dele não está lá aquelas coisas. A gente sacrifica essa última música para você poder orar com uma dessas pessoas. Para você dedicar uns minutos aí antes de ir embora para alguém. Ofereça a Deus um verdadeiro culto. Isso é um culto vivo, voluntário, eu quero estar aqui. Um culto santo. É para ti, Senhor. E um culto agradável a Deus, é do jeito dele e não do nosso. Amém? Vamos orar, quero convidar você a se colocar em pé. Feche seus olhos, se você se sentir à vontade para isso. E deixe 10 segundos de profundo constrangimento aí entrar no seu coração. Se perceba diante do Deus que criou o céu, a terra, as estrelas, o sol, a lua, as folhas, o Deus que criou você. Se perceba diante desse Deus. Tente comparar a tua grandeza com a grandeza dele. Ele é muito maior. Ele é muito mais digno. E agora perceba que esse Deus, grande, forte, poderoso, que não precisava de nada, que não precisa de nenhum de nós, ainda assim enviou o seu Filho, enviou Jesus Cristo para morrer por ti na cruz, para que tu pudesse ter uma vida nova com Ele. Quando eu penso sobre essas coisas, o meu coração é levado a dizer: Senhor, eu me entrego. Se essa noite o teu coração também te leva a dizer isso, faça. Diga ao Senhor: Deus, eu me entrego. Eu não sei nem direito como é que funciona, mas tem alguma coisa aqui dentro do meu coração que está me chamando, que está dizendo que é essa vida que eu preciso. Eu preciso da vida do Senhor. Eu tenho tentado do meu jeito e eu tenho fracassado todas as vezes. Eu tenho tentado sozinho e eu tenho ficado sozinho todas as vezes. As coisas que parece que dão certo, ainda assim parece que falta. Peça perdão a Deus nesse momento, aí no seu coração. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Peça perdão a Deus por viver uma vida que ofende a Ele. Peça perdão a Deus por viver todo esse tempo, toda a sua vida longe dEle, acreditando na maluquice que é possível viver perto de Deus assim, do teu jeito. Mas deixa eu te dizer, Jesus te chama para uma vida nova e uma vida verdadeira. Tão somente entregue-se. E aí sim, você experimentará a vontade dEle na sua vida. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, agradecidos. Gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Gratos pelo Teu amor, pela Tua graça. Gratos, ó Deus, pela vida do Arthur. Gratos, Senhor, pela vida dessas pessoas, dessas famílias que estão nos visitando hoje. Gratos, Senhor, pela vida de cada irmão da nossa igreja. Cada um que não pôde estar aqui por algum motivo ou outro, Tu sabe, mas nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito.
Senhor, eu te agradeço por esse dia especial, onde como igreja podemos também celebrar o dia do pastor. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, pela honra, pela graça imerecida que é ser pastor dessa igreja. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te agradecer, Senhor, e poderíamos virar a noite aqui enumerando tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Mas mais do que falar, mais do que criar discursos sobre entrega, mais do que cantar músicas sobre entrega, mais do que falar sobre entrega, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. Recebe-nos diante do teu altar e faz em nós aquilo que o Senhor deseja, porque sabemos que isso é o melhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Quero convidar todos, na quinta-feira, às 19h30, nosso encontro de oração aqui na igreja. Assim, estamos dispensados, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana.